Dhaka, a capital de Bangladesh, é uma cidade repleta de contrastes. Enquanto suas ruas fervilham com energia e vida, também são testemunhas de uma série de desafios. Este documentário mergulha nas profundezas de Dhaka, explorando suas complexidades, suas lutas e suas esperanças. Dhaka, a capital de Bangladesh, é um exemplo emblemático de superlotação urbana. Com uma densidade populacional que desafia os limites, a cidade está constantemente lutando para acomodar sua crescente população. As ruas estreitas e os becos labirínticos estão perpetuamente abarrotados, criando um cenário onde o espaço é um luxo escasso. Essa superlotação não é apenas um inconveniente para os residentes, é um obstáculo significativo para o funcionamento eficiente da cidade. Os congestionamentos de tráfego são uma ocorrência diária, tornando o deslocamento uma tarefa árdua e demorada. Além disso, a infraestrutura de transporte público muitas vezes não consegue acompanhar a demanda, deixando muitos cidadãos dependentes de meios de transporte privados, o que agrava ainda mais os problemas de trânsito. Essa densidade populacional também exerce uma pressão significativa sobre os recursos da cidade. Sistemas de abastecimento de água e redes de saneamento são esticados até o limite, resultando em problemas de acesso e qualidade para muitos moradores. A gestão de resíduos também se torna um desafio, com montanhas de lixo se acumulando em áreas urbanas já apertadas. Além dos desafios práticos, a superlotação também tem consequências sociais e psicológicas. A falta de espaço pessoal e privacidade pode levar a tensões e conflitos entre os residentes. A saúde mental também é afetada, com altos níveis de estresse e ansiedade sendo comuns em uma cidade onde o espaço tranquilo é escasso. Apesar desses desafios, os habitantes de Dhaka continuam a enfrentar a superlotação com resiliência e determinação. Eles encontram maneiras criativas de navegar pelas ruas congestionadas e encontrar conforto em meio ao caos. A superlotação pode ser um dos maiores desafios de Dhaka, mas também é um reflexo da vitalidade e do dinamismo dessa cidade vibrante. A questão da baixa renda é um dos desafios mais prementes enfrentados pelos habitantes de Dhaka, Bangladesh. Para muitos residentes, a luta diária pela subsistência é uma realidade difícil de escapar. Dhaka abriga uma grande proporção de sua população em áreas de baixa renda, onde condições de vida precárias são comuns. Uma das principais razões por trás da persistente questão da baixa renda em Dhaka é a falta de acesso a empregos decentemente remunerados. Muitos residentes enfrentam dificuldades para encontrar trabalho estável que pague o suficiente para sustentar suas famílias. Isso é exacerbado pelo grande número de pessoas migrando para a cidade em busca de oportunidades, criando uma competição feroz por empregos. Além disso, o custo de vida em Dhaka está em constante aumento, tornando ainda mais difícil para os residentes de baixa renda atenderem às suas necessidades básicas. Os altos preços dos alimentos, moradia e cuidados de saúde colocam uma pressão adicional sobre os orçamentos já apertados das famílias. Consequentemente, muitos residentes de Dhaka vivem em condições de extrema pobreza, lutando para garantir comida suficiente para suas mesas e abrigo adequado para suas famílias. Muitos são forçados a viver em habitações precárias, frequentemente sujeitas a inundações sazonais e outros desastres naturais. A questão da baixa renda não é apenas uma questão econômica, mas também tem ramificações sociais e de saúde. A pobreza está ligada a uma série de problemas, incluindo falta de acesso a cuidados de saúde adequados, educação limitada e maior vulnerabilidade a doenças e desastres. Apesar desses desafios, os moradores de Dhaka mostram uma incrível resiliência e espírito de comunidade. Eles encontram maneiras de apoiar uns aos outros e de sobreviver em meio às dificuldades. No entanto, para verdadeiramente abordar a questão da baixa renda em Dhaka, são necessárias medidas significativas para melhorar o acesso a empregos dignos, serviços básicos e oportunidades de educação e crescimento econômico. Dhaka é uma cidade onde o silêncio é um luxo raro. O ambiente urbano está impregnado com uma cacofonia constante de sons, criando uma experiência auditiva intensa para seus habitantes. Desde o amanhecer até o anoitecer, a cidade ressoa com uma variedade de ruídos, cada um contribuindo para a paisagem sonora única de Dhaka. O tráfego tumultuado é uma das principais fontes de ruído em Dhaka. O constante rugido de buzinas, motores roncando e pneus rangendo cria uma sinfonia dissonante que acompanha os moradores em suas jornadas diárias pela cidade. Mesmo durante a noite, o zumbido do tráfego persiste, interrompendo o silêncio da madrugada.
Além do tráfego, as ruas de Dhaka estão repletas de vendedores ambulantes anunciando seus produtos em alto e bom som. O som estridente de suas vozes se mistura com o clamor dos clientes, criando uma atmosfera de atividade frenética e comércio vibrante. O ruído constante não se limita apenas às ruas movimentadas de Dhaka. Mesmo dentro de casa, os moradores muitas vezes são confrontados com uma cacofonia de sons, incluindo música alta de vizinhos, ruídos de construção e o constante zumbido de eletrodomésticos. Essa poluição sonora tem consequências além do desconforto auditivo. Estudos mostraram que a exposição prolongada ao ruído excessivo pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo estresse, distúrbios do sono e até mesmo perda auditiva. No entanto, apesar dos desafios apresentados pelo ruído constante, os habitantes de Dhaka encontram maneiras de conviver com essa realidade. Eles desenvolvem uma espécie de resiliência auditiva, aprendendo a filtrar os sons indesejados e encontrar momentos de paz e tranquilidade em meio ao caos sonoro da cidade. Apesar dos desafios esmagadores enfrentados pelos habitantes de Dhaka, a cidade é também um lugar de esperança e resiliência. Por trás das ruas congestionadas e dos becos empoeirados, existem histórias de coragem, determinação e otimismo que permeiam a vida cotidiana dos moradores de Dhaka. Em cada esquina, pode-se encontrar exemplos inspiradores de indivíduos e comunidades que estão trabalhando incansavelmente para construir um futuro melhor para si e para os outros ao seu redor. Essas histórias muitas vezes surgem de contextos desafiadores, onde a adversidade é uma parte inevitável da vida diária. Há aqueles que se dedicam a melhorar as condições de vida em suas comunidades, seja através de iniciativas de limpeza local, programas de educação comunitária ou esforços para fornecer acesso a recursos básicos como água limpa e saneamento. Esses indivíduos são verdadeiros agentes de mudança, desafiando as probabilidades e fazendo a diferença onde podem. Além disso, há uma aura de criatividade e inovação que permeia Dhaka, impulsionada por uma juventude vibrante e empreendedora. Os jovens da cidade estão aproveitando ao máximo as oportunidades disponíveis, lançando startups, desenvolvendo soluções tecnológicas e explorando novas formas de expressão artística e cultural. Essa determinação e resiliência são uma fonte de inspiração para todos os que vivem em Dhaka. Apesar dos desafios e obstáculos que enfrentam, os moradores da cidade continuam a avançar com esperança e otimismo, acreditando firmemente em um futuro melhor para si mesmos e para as gerações futuras. É essa jornada pela esperança que define Dhaka e seus habitantes. Em meio aos momentos difíceis e às lutas diárias, há sempre uma luz de esperança brilhando no horizonte, lembrando a todos que, apesar das adversidades, o espírito humano é verdadeiramente inquebrável.